A manhã estava úmida e fria, como a maioria dos meus dias desde que Miriam partiu. Aos 77 anos, todo dia começa com dores em diferentes partes do corpo e termina com pensamentos sobre aqueles que não se sentam mais ao seu lado no jantar. Eu, Obadiah Lamb, me acostumei a ficar sozinho nesta casa em Elopen Acres que Miriam e eu compramos nos anos 80. É grande, de 2 andares, com vista para a baía, um espaço que ainda tento manter, apesar da minha artrite. Naquela manhã, eu estava preparando mingau de aveia para o café da manhã, como de costume. A TV na cozinha transmitia o noticiário local, a única voz quebrando o silêncio da casa. Eu estava prestes a me sentar à mesa quando ouvi o barulho de um carro parando. Olhei pela janela e vi a SUV prata do meu filho Ingra. Que diabos, murmurei para mim mesmo. Ingra geralmente me avisava com antecedência em vez de aparecer na minha porta às 7 da manhã. Saí para a varanda, enrolado num hobby velho. 4 pessoas saíram do carro, meu filho Ingra, sua esposa Beatrix e meus netos Terence e Alvin. Beatrix imediatamente se encarregou de descarregar as malas, sem nem se dar ao trabalho de me cumprimentar. Papai, Ingram sorriu com um sorriso forçado enquanto subia as escadas. Pensamos em vir te visitar com 6 malas. Apontei com a cabeça para o porta-malas, de onde Terence tirava outra mala. Pretendemos ficar um tempo, respondeu Ingram, evitando meu olhar. Estamos reformando, lembra? Eu te contei por telefone. Eu não me lembrava de nada parecido. A última vez que conversamos foi há 2 semanas, e Ingram só perguntou sobre minha saúde e aposentadoria. Quanto tempo você planeja ficar? Perguntei sem rodeios. Algumas semanas, talvez um mês, Ingram deu de ombros. Não se preocupe, não vamos incomodá-lo. Ele me deu um tapinha no ombro e entrou em casa. Beatrix o seguiu, mal acenando para mim, segurando uma bolsa chique e um celular. Oi, vovô, murmurou Terence, passando com 2 malas. Olá, vovô, Alvin, minha neta, pelo menos tentou sorrir, mas imediatamente olhou para o celular. Fiquei parada na varanda, olhando para a baía e pensando que minha vida pacífica tinha acabado. Levei uns 10 minutos para organizar meus pensamentos e voltar para casa, que já estava tomada pelas vozes e cheiros de outras pessoas. Na cozinha, Beatrix despejava o conteúdo da minha geladeira. Obadiah, este queijo está vencido há 3 dias, exclamou ela, mostrando-me um pacote de cheddar. E que salsicha horrível é essa? Tem tanto nitrato que você pode morrer na hora. Observei em silêncio enquanto ela jogava fora as compras que eu havia comprado apenas 2 dias antes. Eu queria dizer que tinha vivido até os 77 anos, comendo o que queria, mas me contive. Ingram, enquanto isso, andava pela casa, olhando os cômodos e falando ao telefone. Papai, disse ele, voltando para a cozinha, Beatrix e eu ficaremos com o quarto principal, ok? Você ficará mais confortável no primeiro andar, então não precisa subir as escadas. Senti algo se apertar dentro de mim. O quarto principal era o quarto onde eu dormia com Miriam por 45 anos. Ainda havia fotos dela ali, seus livros espalhados. Estou bem confortável no meu quarto, respondi, tentando falar calmamente. Subo as escadas todos os dias. Faz bem para as minhas articulações. Mas, papai, interveio Beatrix, você tem 77 anos. É perigoso subir escadas na sua idade. E se você cair à noite quando for ao banheiro? Eu tenho um banheiro no andar de cima, objetei. E nunca caí da escada em toda a minha vida. Tudo tem uma primeira vez, disse Beatrix. Ingram, diga ao seu pai que estamos preocupados com a segurança dele. Ingram me olhou com aquela mistura peculiar de pena e irritação que eu vinha notando em seu olhar nos últimos anos. Pai, por favor. É só por algumas semanas. Além disso, o quarto no primeiro andar é bem aconchegante. Aconchegante não era a palavra que eu usaria para descrever o antigo quarto de hóspedes. Havia uma cama estreita, uma cômoda velha e nada mais. Mas percebi que era inútil discutir. Assenti e subi para pegar minhas coisas. A mudança para o pequeno quarto levou o dia todo, não porque eu tivesse muita coisa, mas porque cada item no quarto principal estava conectado a uma lembrança, a foto minha com Miriam na praia em Cape May, nossas alianças em uma caixa sobre a cômoda, seu vaso favorito que nunca guardei depois que ela morreu. Quando terminei naquela noite, a casa não parecia mais aquela em que morei pelos últimos 40 anos.
Beatrix havia pendurado alguns quadros modernos, arrumado suas bugigangas na lareira e movido minhas fotografias. A sala agora continha a mala enorme de Indra, que ele nem se dera ao trabalho de guardar. Os netos tinham tomado conta do segundo quarto no andar de cima, onde costumava ser meu escritório, e de lá agora vinha música alta e sons de videogame. No jantar, que Beatrix preparou com alguns produtos orgânicos que trouxera, eu me senti como uma convidada à minha própria mesa. Indra e Beatrix discutiam seus planos sem nem tentar me incluir na conversa. Temos que repintar a cozinha, disse Beatrix. Esse amarelo horrível parece tão ultrapassado. Mas é a cor favorita da Miriam, objetei. Ela mesma escolheu essa tinta. Nossa, isso foi há 30 anos, Beatrix revirou os olhos. Ninguém pinta cozinhas de amarelo hoje em dia. Estou pensando em cinza claro com toques de menta. Esta é a minha casa, lembrei-a, e não pretendo repintá-la. Pai, interrompeu Indra, só queremos dar uma repaginada. Vai ser bom para o valor da casa também. Você está planejando vender a minha casa? Senti a raiva crescendo dentro de mim. Claro que não, respondeu Indra rapidamente. Mas é sempre bom manter a propriedade em boas condições. Notei o jeito como ele e Beatrix se entreolharam. Algo naquele olhar me deixou desconfortável. Depois do jantar, os netos desapareceram rapidamente no andar de cima, sem sequer lavar a louça. Comecei a colocar os pratos na lava-louças, mas Beatrix me interrompeu. Obadia, você está fazendo errado. Os pratos precisam ser enxaguados primeiro, senão a máquina vai entupir. Uso esta lava-louças há 15 anos, respondi. Eu sei como funciona. Indra, Beatrix se virou para meu filho, que estava sentado na sala de estar olhando para o laptop. Diga ao seu pai que ele pode estragar a máquina. Indra nem olhou para cima. Pai, por favor, faça o que Beatrix diz. Ela é melhor com eletrodomésticos. Saí silenciosamente da cozinha e entrei no meu novo quarto. Sentei-me na beira da cama e, pela primeira vez no dia, senti o quanto estava cansada, não fisicamente, emocionalmente. Tirei do bolso a foto da Miriam que sempre carregava comigo. O que você faria se fosse eu, querida? Sussurrei, olhando para o rosto sorridente dela. Os dias seguintes se transformaram em um verdadeiro calvário. Beatrix estabeleceu uma nova rotina em casa sem pedir minha opinião. O café da manhã passou a ser servido às 8, e não às 7, como eu costumava fazer. Meu café da manhã foi substituído por um chá de ervas porque cafeína faz mal para o coração na sua idade, Obadia. Meus programas favoritos na TV foram declarados muito altos e ultrapassados. Em seu lugar, a sala de estar agora tinha inúmeros reality shows que Beatrix assistia ou canais de esportes que Indra assistia. Um dia, voltei de uma caminhada matinal e descobri que minha coleção de discos antigos, que colecionei a vida toda, havia desaparecido da sala. Onde estão meus discos? Perguntei a Beatrix, que estava arrumando algumas velas decorativas na prateleira onde ficava meu toca-discos. Ah, essa tralha velha, ela nem se virou para mim. Guardei na garagem. Eles estavam acumulando muita poeira, e o Alvin é alérgico. Não é tralha, eu disse, indignada. Alguns desses discos são edições raras. Valem dinheiro. Obadia, ninguém ouve discos hoje em dia, ela finalmente me olhou com aquele sorriso condescendente que eu tanto odiava. Se você quer música, o Terrence pode te mostrar como usar o Spotify. Saí de casa e fui para a garagem. Meus discos estavam empilhados em uma caixa de papelão velha, alguns envelopes amassados. Retirei-os cuidadosamente, verificando se havia danos. A primeira edição de Kind of Blue, de Miles Davis, que eu havia comprado nos anos 60, os álbuns de Ella Fitzgerald que Miriam tanto amava, estavam todos empilhados descuidadamente como lixo. Levei a caixa para o meu quarto e a escondi debaixo da cama. Pelo menos lá, Beatrix não os pegaria. Os netos mal falavam comigo. Terrence estava constantemente ocupado, indo a entrevistas de emprego ou saindo com amigos. Alvin passava a maior parte do tempo no quarto, ocasionalmente descendo para pegar algo na geladeira. Quando eu tentava falar com ela sobre a faculdade ou seus planos, ela respondia com monossílabos e rapidamente encontrava uma desculpa para ir embora. Um dia, ofereci minha ajuda quando ela estava trabalhando em um projeto para a escola. Posso te ajudar com sua pesquisa, eu disse. Afinal,
Trabalhei como inspetor postal por 40 anos e sei uma coisa ou duas sobre organização de informações. Alvin olhou para mim com aquela expressão peculiar que os jovens têm quando acham que um velho está irremediavelmente desatualizado. Obrigada, vovô, mas vou pesquisar no Google, ela respondeu e voltou para o laptop. Uma semana depois de eles chegarem, descobri que Beatrix tinha jogado fora meus álbuns de fotos antigos que eu guardava no armário do corredor. Por que você faria isso? Não acreditei quando vi os álbuns na lata de lixo do quintal. Obadia, eles estavam ocupando muito espaço, e precisávamos de um lugar para guardar nossas coisas, ela respondeu sem nem se desculpar. Além disso, todas essas fotos antigas podem ser digitalizadas e armazenadas digitalmente. É muito mais prático assim. Esses álbuns são a minha vida, eu disse, tirando-os do lixo. São fotos dos meus pais, da minha juventude, dos primeiros anos do Indra. Pai, interveio Indra, que como sempre apareceu quando o conflito já havia começado, estamos só tentando arrumar. Tem muita coisa. Olhei para ele. Esta é a minha casa, e estas coisas são a minha vida. Eu não pedi para você limpá-la. Mas você mora sozinho, disse Ingram com o mesmo tom que usava para falar comigo quando eu era velho. É difícil para você administrar uma casa deste tamanho. Estamos apenas ajudando. Levei os álbuns para o meu quarto e os adicionei à crescente coleção de coisas que eu precisava resgatar da Beatrix. Meu quartinho estava lentamente se tornando um repositório da minha vida, que estava sendo metodicamente expurgada do resto da casa. Naquela noite, sentada na minha cama estreita e folheando os álbuns recuperados, pensei seriamente sobre o meu futuro pela primeira vez. Era óbvio que Ingrid e Beatrix não planejavam partir em algumas semanas, como alegavam. Eles estavam se instalando, mudando a casa para se adequarem a si mesmos, gradualmente me desalojando e meus pertences. Eu me sentia como um fantasma em minha própria casa, cujas pegadas estavam sendo metodicamente apagadas. Olhei para a foto de Miriam e eu em frente a esta casa no dia em que a compramos. Éramos tão felizes então, cheias de planos e esperanças. Imaginávamos envelhecer ali, sentadas na varanda e assistindo ao pôr do sol sobre a baía. Miriam não viveu para ver, o câncer a levou há 5 anos. E agora eu corria o risco de perder a casa que tanto amávamos também. Eu não podia deixar isso acontecer. Eu tinha que encontrar uma maneira de manter o controle da minha vida antes que fosse tarde demais. Tudo mudou num domingo chuvoso, 2 semanas depois de minha casa ter se tornado território de outra pessoa. Eu estava sentado no meu quarto, como sempre estivera nos últimos dias, relendo cartas antigas para Miriam e ouvindo 10 no meu celular com fones de ouvido. Terrence tinha me mostrado como usar o Spotify, afinal, era a única coisa útil que tinha acontecido ultimamente. Chuviscava do lado de fora da janela, gotas pingando pelo vidro, e eu me lembrava de todos aqueles dias chuvosos que passamos com Miriam perto da lareira, conversando sobre livros que tínhamos lido e planos para o futuro. Uma batida suave na porta me tirou do meu devaneio. Tirei os fones de ouvido e os convidei para entrar, esperando ver Ingram ou Beatrix com outra reclamação. Mas a cabeça de Alvin apareceu na porta. Vovô, posso entrar? Perguntou ela, hesitante. Claro, entre, fiquei surpreso e satisfeito. Minha neta raramente procurava minha companhia desde que eles chegaram. Alvin entrou e parou sem jeito no meio da sala. Olhando ao redor, percebi que era a primeira vez que ela via o que minha casa havia se tornado, um depósito de itens recuperados, memórias e coisas que Beatrix considerava ultrapassadas e desnecessárias. Nossa, disse ela, olhando para as pilhas de livros, álbuns e caixas de discos. Dá para ver para onde foram todas as coisas da sala. Não todas, respondi. Muitas delas sua mãe simplesmente jogou fora. Alvin fez uma careta e sentou-se na beira da cama. Vovô, vim te avisar. Algo em sua voz me deixou desconfiada. Sobre o quê? Ouvi meus pais conversando, ela baixou os olhos. Mamãe decidiu que os pais dela vão se mudar para cá, a vovó Prudence e o vovô Gar. Eles estão vendendo a casa deles em Rehoboth Beach. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Mesmo que a casa fosse 2 vezes maior, não haveria espaço para toda aquela gente. Mas não era só uma questão de espaço. Onde pretendem colocá-los? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Foi por isso que vim, Alvin mexeu na barra da camiseta. Mamãe e papai acham que você ficaria melhor em outro lugar. Que outro lugar? Perguntei,
com a voz trêmula, embora eu tentasse manter a calma. Um asilo, Alvin disse sem hesitar. Já encontraram um lugar em Leves e deram um sinal. Dizem que você será cuidada por profissionais e não precisará se preocupar com cozinhar, limpar e tudo mais. Senti a raiva crescendo em mim como uma onda. Indra e Beatrix planejavam me despejar da minha própria casa para dar lugar aos pais dela. Quando eles vão me contar sobre isso? Perguntei, tentando manter a voz firme. Hoje à noite, respondeu Alvin. Eles estão esperando Terence voltar da entrevista. Querem a família toda reunida. Exceto eu, suponho, sorri amargamente. Não faço mais parte da família, não é? Vovô, não diga isso, objetou Alvin. É que eles acham que é o melhor para todos. A mamãe diz que você não pode mais morar sozinho, e eles estão ocupados demais para cuidar de você. Cuidar de mim? Levantei-me da cadeira, sentindo uma onda de energia de indignação. Cuido de mim há 77 anos. Trabalhei como inspetor dos Correios por 40 anos, criei seu pai, construí esta casa com sua avó, Miriam, e agora acham que sou um velho incompetente que deveria ser internado em um asilo. Alvin pareceu assustada com meu desabafo. Ela nunca tinha me visto com raiva antes. Respirei fundo, tentando me acalmar. Desculpe, Alvin, disse eu mais baixo. Agradeço por ter me avisado. Pelo menos terei tempo para me preparar. O que você vai fazer? Perguntou ela, ansiosa. Ainda não sei, respondi honestamente. Mas não vou desistir sem lutar. À noite, exatamente como Alvin previra, Indra convocou um conselho familiar na sala de estar. Sentei-me na minha velha cadeira, a única coisa no quarto que Beatrix não conseguiu jogar fora porque me recusei a me levantar quando ela tentou limpá-la, e observei os rostos dos meus parentes. Ingram parecia tenso. Beatrix batia o pé impacientemente no chão. Terence olhava fixamente para o celular, fingindo que não estava ali, e Alvin evitava me olhar nos olhos. Pai, começou Ingram após uma longa pausa, queremos conversar com você sobre o futuro. Meu futuro, esclareci, olhando diretamente nos olhos. Ou o futuro desta casa. Ingram hesitou, mas Beatrix tomou a iniciativa. Obadia, disse ela naquele tom que se usa com uma criança irritadiça, todos nós vemos que você está tendo dificuldades para viver sozinho. Você se esquece de tomar seus remédios. Você não se alimenta direito. Sua casa está em péssimo estado. Estamos preocupados com você. Sério? Perguntei, sem conseguir evitar o sarcasmo. Achei que você estivesse preocupada com onde colocar seus pais, Beatrix. Ela se encolheu, e Indra lançou um olhar rápido para Alvin, que se encolheu na cadeira. Pai, vamos ser sinceros, disse Indra. Sim, os pais da Beatrix estão vendendo a casa e se mudando para mais perto de nós, mas isso é outra questão. Estamos realmente preocupados com a sua saúde e segurança. Tanto que você decidiu me despejar da minha própria casa. Eu sentia minhas mãos tremendo de raiva, mas tentei falar com calma. Encontramos o lugar perfeito, interrompeu Beatrix. Pine Grove não é apenas uma casa de repouso, mas uma comunidade de verdade para aposentados ativos. Tem piscina, biblioteca e excursões organizadas. Eu sabia que ela estava mentindo. Pine Grove era a casa de repouso mais barata da região, com serviços mínimos e má reputação. Eu tinha lido sobre ela no jornal local, estava constantemente com falta de pessoal e o prédio precisava de reforma. Não vou a lugar nenhum, eu disse com firmeza. Esta é a minha casa e eu vou ficar aqui. Pai, seja razoável, Ingram se inclinou para a frente. Você não pode morar aqui sozinho, e não podemos cuidar de você o tempo todo. Temos nossas próprias vidas, trabalho, filhos. Eu não pedi para você cuidar de mim, lembrei a ele. Você veio aqui e decidiu que podia controlar a minha vida, e agora quer se livrar de mim para dar lugar aos pais de Beatrix. Obadia, Beatrix ficou indignada, como pode dizer isso? Só estamos pensando no seu bem-estar. Então me deixe em paz, respondi. Vá embora e me deixe viver como eu vivia antes de você chegar. Isso é impossível, disse Indra. Já decidimos tudo. Você vai se mudar para Pine Grove em 3 dias. E se eu recusar? Endireitei-me na cadeira, sentindo o coração batendo forte no peito. Pai, não torne isso mais difícil do que precisa ser, suspirou Indra.
Você sabe que é inevitável. Na sua idade, mais cedo ou mais tarde, todo mundo tem que se mudar para uma casa de repouso. É melhor fazer isso agora, enquanto você ainda está ativo o suficiente para se acostumar com o novo lugar. Olhei para o meu filho e não o reconheci. Quando ele se tornou um homem tão frio e calculista? Onde estava o menino a quem ensinei a andar de bicicleta, o menino para quem li livros antes de dormir, o menino que confortei depois do seu primeiro coração partido? Esta é a minha casa, repeti. Não vou a lado nenhum. Se não for voluntariamente, disse Beatrix com uma irritação mal disfarçada, teremos que obter uma tutela. Ingram já consultou um advogado. Na sua idade, o testemunho de alguns médicos bastaria para declará-la necessitada de tutela. Senti um arrepio na espinha. Eles ameaçaram tirar não só a minha casa, mas também o meu direito de controlar a minha própria vida. Você faria isso com o seu pai? Perguntei a Ingram, sem acreditar no que ouvia. Ele desviou o olhar. Pai, não toque no assunto. Apenas concorde em se mudar, e tudo ficará bem. Percebi que tinha perdido a luta. Eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para me despejar, e tinham a vantagem, juventude, conhecimento jurídico, recursos. Eu não tinha nada além da minha teimosia e do meu senso de injustiça. Ok, eu finalmente disse, vou para aquele seu asilo, mas não pense que vou te perdoar por isso. Os 3 dias seguintes passaram como um borrão. Observei Beatrix e Ingram arrumando minhas coisas, decidindo por mim o que eu precisaria no asilo e o que era desnecessário. A maioria dos meus livros, minha coleção de selos que colecionei a vida toda, muitas das minhas fotografias, tudo foi declarado desnecessário e enviado para a garagem para armazenamento. Eu só podia levar minhas roupas, alguns itens pessoais e fotos. Os quartos em Pine Grove eram pequenos e muita coisa não cabia lá. Alvin tentou me ajudar escondendo coisas na minha mala que Beatrix tinha guardado. Ela era a única que parecia genuinamente chateada com o que estava acontecendo. Vovô, me desculpe, sussurrou ela enquanto me ajudava a embalar o álbum de fotos. Tentei falar com a mamãe e o papai, mas eles não me ouvem. Não se culpe, querida, respondi, acariciando sua cabeça. Você não poderia mudar nada. No dia da mudança, acordei cedo e fui até o quintal. A neblina ainda não havia se dissipado sobre a baía, e a água parecia prateada sob a luz da manhã. Fiquei ali por um longo tempo, absorvendo a vista que fazia parte da minha vida havia tantos anos. Miriam e eu adorávamos sentar na varanda nas noites de verão, assistindo ao pôr do sol sobre a baía, colorindo o céu e a água em tons de rosa e dourado. Agora, eu não sabia se algum dia veria aquela vista novamente. Ingram me encontrou lá 1 hora depois. Pai, está na hora de ir, disse ele, tentando parecer animado. O carro já está carregado. Assenti e dei uma última olhada para a vaga antes de me virar e caminhar em direção à casa. A SUV de Ingram estava estacionada na varanda, com 2 malas e uma caixa carregadas no porta-malas, tudo o que restava da minha vida. Beatrix estava remexendo, verificando se tudo estava trancado, se tínhamos esquecido alguma coisa. Ela parecia quase feliz, como se livrar de mim fosse um grande alívio. Obadia, disse ela quando me aproximei do carro, não se esqueça dos seus comprimidos. Coloquei-os no bolso lateral da sua mala e marquei uma consulta. Você entregará à enfermeira quando chegarmos. Não respondi, apenas sentei no banco de trás, ao lado de Alvin. Terrence tinha ficado em casa, ele tinha um compromisso importante, explicou. Fiquei até feliz por ele não ter ido embora, pelo menos haveria uma testemunha a menos da minha humilhação. A viagem até Pine Grove levou cerca de 30 minutos. Olhei pela janela para os lugares familiares que passavam rapidamente, o correio onde eu trabalhava, o parque onde eu passeava com Miriam, a loja onde eu comprava flores para ela toda sexta-feira, e senti uma parte de mim morrer. Pine Grove acabou sendo exatamente o que eu esperava, um prédio de tijolos cinzas e sombrio, de 3 andares, cercado por árvores raquíticas e um gramado bem aparado, mas sem vida. Nem um traço daquela comunidade de aposentados ativos de que Beatrix falará. Pelas janelas, eu podia ver idosos sentados em cadeiras na sala de estar, olhando distraidamente para a TV. Parece bom, disse Alvin, incerto, enquanto saíamos do carro. Não finja, querida, respondi baixinho. Nós dois sabemos que lugar é este. Fomos recebidos pela recepcionista, uma mulher de meia idade com um sorriso forçado e olhos cansados.
Ela nos orientou durante o processo de check-in, nos mostrou meu quarto, um espaço pequeno com uma cama estreita, mesa de cabeceira e armário, e nos entregou um cronograma de refeições e medicamentos. O jantar é às 17h30, disse ela, olhando para os papéis, não para mim. Não se atrase, ou terá que esperar até o café da manhã. Ingrid e Beatrix me ajudaram a guardar minhas coisas, o que levou apenas alguns minutos, já que havia tão poucas pessoas lá. Então chegou o momento da despedida. Papai, Ingrid pareceu sem graça, nós vamos te visitar. Talvez não agora, precisamos ajudar os pais de Beatrix com a mudança, mas com certeza iremos em breve. Eu não respondi. O que eu poderia dizer? Que eu não queria vê-los, que a traição deles era imperdoável, que eles tinham arruinado minha vida para sua própria conveniência. Alvin me abraçou forte, e eu senti suas lágrimas molharem minha camisa. Eu vou te visitar, vovô, ela sussurrou. Eu prometo. Eu sei, querida, respondi, acariciando suas costas. Kui disse. Quando eles foram embora, sentei-me na beira da cama e, pela primeira vez em muito tempo, me permiti chorar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu olhava para as paredes nuas do estranho quarto que agora era meu lar. A primeira semana em Pine Grove foi a pior semana da minha vida. A comida era sem graça, o regime era opressivo e a comunidade era deprimente. A maioria dos residentes era significativamente mais velha do que eu ou tinha sérios problemas de saúde. Alguns sofriam de demência e nem reconheciam os próprios filhos que os visitavam. Eu passava a maior parte do tempo no meu quarto, lendo os poucos livros que conseguia levar comigo ou olhando fotos. Às vezes, eu ia até a sala comum e olhava pela janela para o estacionamento, na esperança de ver o carro de Alvin, mas ele nunca chegava. No 10º dia da minha estadia em Pine Grove, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava sentado no refeitório, tentando engolir algo chamado ensopado de frango, mas que parecia mais cola, quando ouvi uma voz familiar. Obadiah? Obadiah Lamb? Não podia ser. Olhei para cima e vi um homem alto e magro, de barba grisalha, me olhando com genuína surpresa. Ferris? Eu não conseguia acreditar no que via. Ferris Dana? Ferris tinha sido meu colega de trabalho nos Correios e depois foi trabalhar no banco. Éramos amigos há anos, mas perdemos o contato depois que a esposa dele morreu, quando ele foi morar com a filha em Baltimore. Que diabos você está fazendo neste asilo? Perguntou ele, sentando-se à minha frente. Meu filho querido decidiu que eu pertencia a este lugar, sorri amargamente. E você? Estou aqui há 8 meses, respondeu Ferris. Depois do meu segundo derrame, minha filha decidiu que não podia cuidar de mim. Eu estava fraco demais para discutir. Conversamos durante todo o almoço e ficamos sentados na sala comum por um longo tempo depois. Ferris me contou sobre sua vida após a mudança, como sua filha havia vendido sua casa, como ele havia perdido a maioria de seus pertences e como ele gradualmente se conformou com sua nova realidade. Mas você, disse ele, olhando-me atentamente, ainda é forte. Anda sozinha. Sua cabeça está lúcida. Suas mãos não estão tremendo. E a sua casa? Contei-lhe toda a história, como Ingrid e Beatrix invadiram minha vida, como gradualmente me expulsaram da minha própria casa, como finalmente me despejaram para dar lugar aos pais de Beatrix. E a casa agora é deles? Perguntou Ferris quando terminei. Não, balancei a cabeça. Essa é a ironia. A casa ainda está registrada em meu nome. Ingrid deveria ter passado a escritura para mim há 2 anos, mas ele continuou adiando porque não queria pagar o imposto sobre doações, disse que resolveria, que era melhor esperar até que eu, sabe como é. Até você ir para o outro lado do mundo, disse Ferris sem rodeios. Ele sempre foi um homem que chamava as coisas pelos seus nomes próprios. Exatamente, assenti. E enquanto a casa estiver registrada como minha, eles simplesmente a usam. Ferris coçou o queixo, pensativo. Sabe, Obadiah, disse ele após uma pausa, se a casa for legalmente sua, você pode fazer o que quiser com ela, como vendê-la. Vender? Eu nunca tinha pensado nisso. A casa era parte de mim, o lugar onde passei a maior parte da minha vida, onde minhas memórias eram guardadas. Pense nisso, Ferris se aproximou. Seu filho e sua nora te jogaram fora como se você não fosse nada. Eles moram na sua casa, usam seus pertences e te mandaram aqui para morrer.
Por que não dar uma lição neles? Eu estava começando a entender aonde ele queria chegar. Você está sugerindo que eu venda a casa debaixo do nariz deles? Perguntei, sentindo algo como esperança brotar no meu peito. Exatamente, Ferriz deu um largo sorriso. Passei 30 anos em um banco, Obadia. Eu sei como essas coisas funcionam. Se a casa está no seu nome, você tem todo o direito de vendê-la. Eles nem precisam saber até que o negócio seja finalizado. Imaginei a cara de Ingrid e Beatrix quando descobrissem que não poderiam mais morar na minha casa. Seria a vingança perfeita. Mas para onde eu iria? Perguntei. Mesmo que eu venda a casa, ainda preciso de um lugar para morar, e pode não haver dinheiro suficiente para uma nova casa, considerando os preços atuais. Eu também pensei nisso. Ferriz me cerrou os olhos ligeiramente. Meu sobrinho tem uma imobiliária em Leves. Ele pode te ajudar a encontrar um comprador que concorde em te deixar morar em uma casa de hóspedes ou em um anexo. Muitas pessoas ricas estão procurando imóveis em Alopen Acres e estão dispostas a concordar com termos diferentes só para conseguir uma boa casa. Eu sentia um plano começando a se formar na minha cabeça. Isso poderia dar certo. Eu poderia retomar o controle da minha vida e, ao mesmo tempo, me vingar daqueles que me traíram. Ferriz, eu disse, olhando para o meu velho amigo com renovada determinação, conte-me mais sobre esse sobrinho. Como prometido, Ferriz me apresentou ao seu sobrinho, Horus Dana, no dia seguinte. Horus era um homem enérgico de cerca de 45 anos, com olhos astutos e um olhar penetrante que me fez lembrar dos tubarões que eu às vezes vira na costa do Golfo. Ele viera a Pine Grove com o pretexto de visitar o tio, e nos encontramos no pequeno jardim atrás do prédio, onde os pacientes normalmente não caminhavam por falta de bancos e sombra. O tio Ferriz me contou a sua situação, Sr. Lambe, disse Horus depois de nos cumprimentarmos, e acho que posso ajudá-lo. O senhor acha mesmo que alguém estaria disposto a comprar uma casa com tantos encargos quanto eu? Perguntei sem rodeios. Eu havia pensado no plano de Ferriz a noite toda e duvidava de sua viabilidade. Horus sorriu, mostrando dentes impecáveis que obviamente valiam muito dinheiro. Sr. Lambe, o senhor subestima o apelo imobiliário em Alopen Acres. Os preços lá subiram 30% nos últimos 2 anos. Uma casa com vista para a Bahia e um terreno como esse, acredite, haverá compradores dispostos a fazer qualquer tipo de oferta. Mas meu filho não poderia contestar a venda? Esse era meu maior medo. Ele mora lá. Se a casa estiver oficialmente registrada em seu nome e não houver documentos que restringam seu direito de dispor dela, como uma anuidade vitalícia ou uma doação com direito de residência, então legalmente você tem todo o direito de vendê-la. Seu filho só poderá contestar a venda se provar que você está incapacitado ou agindo sob coação. É por isso que me colocaram aqui, sorri amargamente. Para facilitar a comprovação da minha incapacidade mais tarde. É por isso que precisamos agir com rapidez e cuidado, assentiu Horus. Prepararei a papelada, encontrarei compradores e faremos as vistorias enquanto seu filho estiver trabalhando. Ninguém saberá da venda até que o contrato seja assinado e registrado. E como organizaríamos as inspeções? Eu não conseguia me imaginar mostrando a casa secretamente a potenciais compradores enquanto Ingrid e Beatrix estivessem no trabalho. Estou, trancada aqui. Você tem as chaves da casa? Perguntou Horus. Assenti. Quando me trouxeram para Pine Grove, eu tinha colocado um molho de chaves no bolso do casaco e ninguém pensou em pegá-las. Ótimo. Vou organizar passeios de um dia para você. Oficialmente, faz parte de um programa de socialização para pacientes. Eles levam grupos a shoppings, museus, parques, é prática comum nessas instituições. Vou combinar com a administração para incluí-la nesses passeios e estarei esperando lá fora no meu carro. O plano parecia uma operação de espionagem, e parte de mim não conseguia acreditar que eu, um inspetor postal aposentado de 77 anos, estivesse considerando seriamente tal empreendimento. Mas a outra parte, a parte que ainda se lembrava da humilhação de ser banido da minha própria casa, ansiava por justiça. E se Ingram ou Beatrix estiverem em casa durante a inspeção? Eu sempre me certifico de que o caminho esteja livre antes, respondeu Horus, confiante. É uma prática padrão no meu negócio. Às vezes, preciso vender casas onde os cônjuges estão se divorciando, e um deles não quer vender. Acredite, eu sei como lidar com isso com delicadeza. Combinamos que Horus começaria a papelada imediatamente.
Eu precisava entregar a ele uma cópia da certidão de propriedade, que, felizmente, eu sempre guardava em um envelope, junto com outros documentos importantes na minha carteira. A visão que eu havia desenvolvido ao lidar com correspondências por anos me serviu bem pela primeira vez em muito tempo. 3 dias depois, Uruz me ligou no telefone de Pine Grove e me informou que a papelada estava pronta. A casa estava à venda, sem endereço, apenas bairro e características, e havia vários compradores interessados. O senhor tem sua primeira visita amanhã, Sr. Lamb, disse ele. Já combinei com a administração. O senhor será marcado para uma visita ao Jardim Botânico. Uruz, abaixei a voz, embora não houvesse mais ninguém na sala. O senhor não tem medo de que isso seja, bem, ilegal? Quer dizer, burlar a administração, reuniões secretas. Sr. Lamb, ele parecia absolutamente certo, o senhor é um cidadão plenamente capaz, residindo temporariamente em uma instituição de cuidados. O senhor tem direito à privacidade e a administrar sua propriedade. Se a administração achar que o senhor está viajando para ver cactos, mas o senhor está visitando sua propriedade com potenciais compradores, esse é o seu direito. Ninguém o manterá em prisão domiciliar. Suas palavras me deram confiança. De fato, eu não tinha feito nada ilegal. Eu estava simplesmente me desfazendo dos meus bens como bem entendesse. No dia seguinte, vesti meu melhor e único terno, que Beatrix me permitiu trazer, e me juntei a um grupo de idosos que esperavam o ônibus para o Jardim Botânico. Quando o ônibus parou, discretamente me separei do grupo e fui até um sedã preto estacionado na esquina do prédio. Belo dia para um tour imobiliário, não é? Uruz sorriu enquanto abria a porta do carro na minha frente. A caminho da minha casa, Uruz me contou sobre o primeiro comprador em potencial, um casal de meia-idade de Nova York em busca de uma casa de férias. Eles estão dispostos a pagar um bom preço, mas querem reformar completamente o interior. Isso significa que todas as suas coisas deixadas na casa terão que ser removidas. A maioria das minhas coisas já está na garagem, graças aos esforços da Beatrix, eu disse, amargamente. Ingram prometeu que ficaria com elas para mim, mas duvido que cumpram a promessa. Poderíamos incluir uma cláusula no contrato sobre ficar com os pertences pessoais e entregá-los a você, sugeriu Uruz. Ou podemos providenciar a remoção antes que o negócio seja finalizado. Quando chegamos em casa, Uruz passou primeiro, examinando o estacionamento. O carro do seu filho sumiu, observou. Mas tem outro carro na garagem. Beatrix deve estar em casa. Fiquei decepcionado. Ou os pais dela já se mudaram. Vamos dar uma olhada. Uruz pegou o celular e discou um número. Alô, aqui é a Clean Stream Plumbing. Recebemos uma solicitação de vistoria hidráulica no seu bairro. Alguém vai chegar em casa nas próximas 2 horas? Ele ouviu a resposta e sorriu para mim. Entendo. Muito obrigado. Então voltamos amanhã. Ele desligou. Não tem ninguém em casa. É o carro de um vizinho. Eles o deixaram na sua garagem enquanto o deles estava sendo consertado. A mulher que atendeu o telefone disse que todos tinham saído, seu filho no trabalho, sua nora e os pais dela em uma loja de móveis em Rehoboth Beach, escolhendo móveis novos para o quarto. Para o meu quarto, esclareci, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Não se preocupe, eles vão escolher móveis para uma casa completamente diferente em breve. Uruz piscou e deu a volta no carro. Temos umas 3 horas antes que eles voltem, tempo mais do que suficiente para dar uma olhada. Um casal de Nova York, os Websters, nos esperava ali perto em uma cafeteria. Eles estavam exatamente como eu havia imaginado, arrumados, seguros de si, com aquela expressão peculiar no rosto que vem de pessoas acostumadas a conseguir o que querem. A senhora Webster olhou para a casa com a meticulosidade de alguém disposto a gastar muito dinheiro e quer o produto perfeito para isso. Não é um layout ruim, mas está tão antiquado, disse ela, passando o dedo pela bancada da cozinha. Vamos ter que reformar completamente a cozinha e os banheiros também. A vista da baía é ótima, disse o Sr. Webster, olhando pela janela da sala. E o terreno é grande o suficiente. Poderíamos construir uma piscina. Observei em silêncio enquanto estranhos discutiam o futuro da minha casa, planejando demolir e reconstruir os cômodos onde passei a maior parte da minha vida. Foi doloroso, mas também libertador. Comecei a perceber que uma casa é apenas paredes e um teto. Memórias reais vivem dentro de mim, e ninguém pode tirá-las ou reconstruí-las.
Os Websters ficaram na casa por cerca de 1 hora, fazendo muitas perguntas sobre serviços públicos, a idade do telhado e as condições da fundação. Horus respondeu profissionalmente, ocasionalmente se voltando para mim em busca de esclarecimentos. Ao final da inspeção, a Sra. Webster se virou para mim. Sr. Lamb, seu agente mencionou que o senhor gostaria de manter o direito de ficar na casa de hóspedes, mas não vejo nenhuma casa de hóspedes aqui, disse a Sra. Webster. Ainda não está aqui, admiti, mas há bastante espaço na propriedade para construir uma. Ela franziu a testa. Receio que isso complique as coisas. Estávamos planejando usar a casa para férias, não para dividir o terreno com. Ela hesitou, sem querer dizer o óbvio. Uma pessoa idosa, terminei por ela. Eu entendo. Talvez não sejamos feitos um para o outro. No caminho de volta para Pine Grove, compartilhei minhas dúvidas com Horus. Talvez a ideia da casa de hóspedes não seja realista. Quem compraria uma casa com esse tipo de ônus? Os Websters não são os únicos compradores em potencial, disse Horus, confiante. Amanhã, temos uma reunião com outro cliente que acho que seria mais adequado. Ele não está apenas procurando uma casa de férias, mas planeja se mudar para Elopen Acres permanentemente. No dia seguinte, tive outra excursão, desta vez oficialmente ao Museu de História Local. Horus estava me esperando na esquina, e fomos de carro até a casa, certificando-nos de que não havia ninguém lá antes. Thornton Barrington não era nada do que eu esperava. Em vez do típico empresário rico de terno caro, vi um homem alto e elegante, de uns 55 anos, vestindo calças simples e uma camisa com as mangas arregaçadas. Suas têmporas grisalhas e o rosto bronzeado com rugas nos cantos dos olhos revelavam um homem acostumado a passar tempo ao ar livre. Sr. Lamb, ele apertou minha mão com firmeza, é um prazer conhecê-lo. Horus me contou sua história e admiro sua determinação. Ao contrário dos Websters, Barrington via a casa não como uma possível reforma, mas como um futuro lar. Ele fez perguntas sobre os vizinhos, como o bairro havia mudado ao longo dos anos e se interessou pela história da casa e por nossa vida com Miriam. Sonhei com uma casa perto da água a vida toda, disse ele enquanto caminhávamos para o quintal. Nos últimos 30 anos, administrei uma rede de hotéis no Centro-Oeste. Comecei com um motel que herdei do meu pai e gradualmente expandi os negócios. No ano passado, vendi a empresa para uma grande corporação e agora posso me dar ao luxo de morar onde sempre quis. E você não se sente desconfortável com a cláusula da casa de hóspedes? Perguntei sem rodeios. De jeito nenhum, sorriu Barrington. Sabe, Sr. Lamb, quando eu era menino, meu avô morava conosco. Ele tinha um pequeno anexo na casa, apenas um cômodo com banheiro e uma cozinha minúscula. Mas o lugar era mágico para mim. Meu avô me contava histórias sobre a guerra, me ensinava a pescar, me mostrava como consertar coisas diferentes. Quando ele se foi, senti muita falta dele daqueles tempos. Ele olhou ao redor do terreno, calculando algo em sua mente. Aqui no canto mais distante, você poderia construir uma bela casa de hóspedes com entrada independente, mais perto da casa principal, 2 quartos, sala de estar, cozinha, talvez até um pequeno terraço com vista para a baía. O que você acha? Parece quase perfeito, admiti, tentando não demonstrar o quanto fiquei tocado por suas palavras. Não estou sugerindo que você seja meu avô, Barrington riu, percebendo meu constrangimento. Mas eu aprecio experiências e histórias de vida. E também gosto da ideia de ter alguém na casa que conhece sua história, que cuida dela há anos. Dá alma ao lugar, sabe? Eu fiz. E pela primeira vez desde que Ingrid e Beatrix apareceram na minha porta com malas, me senti esperançoso. Após a vistoria, Barrington fez uma oferta que excedia o valor de mercado da casa em 15%, com a condição de que ele construísse uma casa de hóspedes de acordo com minhas especificações e que eu tivesse o direito de morar lá por toda a vida. Além disso, ele insistiu em incluir uma cláusula no contrato para garantir que eu tivesse acesso a todos os meus pertences pessoais guardados na casa e na garagem até que o negócio fosse finalizado. Quero que seja justo, disse ele. Seu filho e sua nora lhe fizeram uma injustiça, mas não quero que nosso negócio seja prejudicado por nenhuma disputa judicial no futuro. Na semana seguinte, a Horus organizou várias outras visitas, durante as quais Barrington e eu discutimos os detalhes do negócio e nos encontramos com um advogado que ajudou a redigir e revisar todos os documentos. Barrington até contratou um arquiteto para discutir a planta da casa de hóspedes.
A construção levará cerca de 3 meses, disse o arquiteto, mostrando-me os esboços preliminares. Mas você vai adorar o resultado. A casa será totalmente independente, com sistema de aquecimento e ar-condicionado próprio, cozinha moderna e banheiro adaptado para a sua idade. Olhei para as plantas e pensei que conseguia ver meu futuro, não um quarto sem graça em Pine Grove, mas uma casa aconchegante com vista para a Bahia, onde eu poderia passar meus últimos anos com dignidade e conforto. Finalmente, 2 semanas após nosso primeiro encontro, toda a papelada estava pronta. Nos encontramos no escritório do advogado em Leves e assinei o contrato de compra. Barrington me entregou um cheque para a entrada, e o restante do dinheiro seria depositado em minha conta após o registro da transação. Parabéns, Sr. Lambie, disse o advogado, apertando minha mão. O negócio será registrado em 3 dias úteis. Depois disso, a casa se tornará oficialmente propriedade do Sr. Barrington. E o meu filho e a família dele? Perguntei. Eles vão ter que se mudar. De acordo com a lei, o novo proprietário pode exigir a desocupação do imóvel em até 30 dias após o registro da transação, respondeu o advogado. Mas isso fica a critério do Sr. Barrington. Acho que 30 dias é um prazo razoável, Barrington assentiu. É tempo suficiente para encontrar um novo lugar para morar. Quando saímos do escritório, senti um estranho alívio misturado à ansiedade. O plano tinha dado certo. Eu tinha vendido a casa, garantido meu futuro e dado uma lição em Indra e Beatrix. Mas como eles reagiriam quando o descobrissem? O que eu diria a eles quando os conhecesse? Não se preocupe, Sr. Lambie, disse Barrington, como se tivesse lido meus pensamentos. Estarei lá quando o senhor lhes contar a notícia. Juntos, podemos lidar com qualquer reação. Obrigada, Sr. Barrington, agradeci sinceramente. Por tudo. Por favor, me chame de Thornton, ele sorriu. Afinal, seremos vizinhos agora. No caminho de volta para Pine Grove, olhei pela janela para a paisagem que passava e pensei em como minha vida havia mudado drasticamente naquelas 2 semanas. Eu havia passado de um velho rejeitado e humilhado para um homem no controle do próprio destino. Vendi a casa que havia se tornado minha prisão e garanti um novo futuro para mim, tudo graças a um encontro casual com Ferris e seu sobrinho. Quando Horus me deixou em Pine Grove, notei o carro do Ingram no estacionamento. Meu coração disparou. Será que ele realmente descobriu sobre a venda? Mas isso era impossível, a papelada ainda não tinha sido preenchida. Horus, apontei para o carro, esse é meu filho. Não se preocupe, ele me tranquilizou. Provavelmente é uma visita normal. Talvez ele finalmente tenha decidido te visitar, como prometeu. Assenti, embora não acreditasse. Ingram não me visitará nenhuma vez desde que me colocará em Pine Grove. Até Alvin, que prometera visitar, não aparecerá. O que devo dizer a ele? Perguntei, sentindo-me insegura. Nada ainda, aconselhou Horus. O negócio ainda não foi registrado. Seria melhor esperar pela confirmação oficial antes de fazer uma declaração. O Sr. Barrington e eu viremos buscá-lo em 3 dias, quando estiver fechado. Entrei no prédio, preparando-me para o encontro com meu filho, sem saber o que aconteceria. Mas havia uma certeza dentro de mim. Não importava o que acontecesse, eu não era mais uma vítima indefesa. Eu estava de volta ao controle da minha vida. Ingram veio me visitar, embora visitar seja uma palavra forte demais para descrever o que realmente aconteceu. Ele passou menos de meia hora em Pine Grove, principalmente reclamando do trabalho e perguntando como eu estava me sentindo, como se estivesse morrendo. Nenhuma palavra sobre quando eu seria levado para casa, nenhuma pista de que meu exílio poderia acabar. Antes de ir embora, ele mencionou, como se fosse um adendo, a propósito, pai, vamos fazer uma pequena comemoração neste sábado. É o aniversário do pai da Beatrix, Gar. Ele está fazendo 75 anos. E você vai dar a festa na minha casa? Não consegui conter a amargura na minha voz. Ingram franziu a testa, como se minhas palavras o tivessem pego de surpresa. Bem, tecnicamente, a casa ainda é sua. Sim, mas você não se importa, não é? Afinal, nós moramos lá, e os pais da Beatrix também estão lá agora. Já se mudou? Eu sabia a resposta, mas queria ouvir dele. Sim, semana passada, disse ele, parecendo um pouco culpado, mas rapidamente se recompondo.
Eles venderam a casa em Rehoboth Beach e agora estão morando conosco. Reformamos um pouco os quartos do andar de cima. Espero que não se importe. Pensei nos papéis que assinará 3 dias antes, no cheque que estava no cofre de ouros, nas plantas da casa de hóspedes que o arquiteto me mostrará. Todos esses eram meus segredos, minha pequena vingança pela traição. E o momento de revelá-los estava próximo. Não me importo, menti com um sorriso. É uma casa grande com espaço de sobra para todos. Ingram relaxou visivelmente aliviado com a minha concordância repentina. Que bom! Eu sabia que você entenderia. É só temporário até nós. Ele gaguejou, sem querer terminar a frase. Até que você consiga me encontrar um lugar melhor que Pine Grove, sugeri, mantendo um tom amigável. Exatamente, ele assentiu, sem reconhecer a ironia. Beatrix e eu estamos procurando opções melhores. Pine Grove certamente não é o lugar onde você deveria passar o seu. Ele fez outra pausa. O resto dos meus dias, eu provoquei. Eu quis dizer o futuro próximo, Ingram sorriu sem jeito. Quando ele saiu, fiquei sentado à janela por um longo tempo, olhando para o estacionamento e pensando no sábado que se aproximava. Horus havia prometido que a papelada seria entregue até sexta-feira, e Thornton e eu tínhamos planejado uma visita na manhã de sábado. Mas agora que eu tinha ouvido falar da festa, pensei que seria ainda melhor anunciar a notícia na frente de todos os convidados. Que Ingram e Beatrix passassem pela mesma humilhação pública que eu sofri quando fui despejado da minha própria casa. Liguei para Horus do celular do Ferris e contei a ele sobre a conversa com meu filho. Pode ser bom para nós, concordou Horus após pensar um pouco. Se todos os convidados já estiverem na casa, será mais difícil para Ingram e Beatrix fazerem um escândalo. Eles vão querer salvar a cara. Como explicamos minha aparência? Perguntei. Eles não me convidaram para a festa. O Sr. Barrington pode ligar antes e dizer que quer ver a casa como um potencial comprador. Eles não sabem que ela já foi vendida. Digamos que seja urgente, que ele veio de fora da cidade e só pode comparecer no sábado. Era um plano arriscado, mas eu gostei. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma onda de adrenalina e excitação, sentimentos que eu pensava que tinham me abandonado para sempre à medida que envelhecia. Sexta-feira chegou e passou, e com ela as últimas formalidades da papelada. Horus me ligou naquela noite e confirmou que o negócio estava oficialmente registrado. A casa não era mais minha, pertencia a Thornton Barrington. Liguei para o seu filho, disse Horus. Apresentei-me como corretor do Sr. Barrington e disse que meu cliente estava muito interessado em comprar a casa dele e gostaria de vê-la amanhã por volta das 14 horas. E o que Ingram disse? Perguntei, imaginando nervosamente a conversa. A princípio, ele ficou muito surpreso e disse que a casa não estava à venda. Pedi desculpas pelo mal-entendido e expliquei que devia haver um erro no banco de dados da nossa agência. Mas então acrescentei que o Sr. Barrington estava disposto a oferecer um valor bem acima do valor de mercado, e seu filho estava interessado. Pode apostar, sorri. Ingram nunca perdia uma oportunidade de ganhar dinheiro. Ele disse que teriam uma reunião de família amanhã, mas que poderiam reservar meia hora antes do evento. Confirmei o encontro para as 14 horas. O Sr. Barrington e eu passaremos para buscá-lo em Pine Grove às 13h30. Mal dormi naquela noite, repassando a cena na minha cabeça. Como Ingram reagiria ao descobrir que a casa havia sido vendida? O que Beatrix diria? E os pais dela? Eu estava assustada e eufórica ao mesmo tempo. De manhã, fiz a barba com cuidado, vesti meu único terno e engraxei meus sapatos velhos. Eu queria parecer digna no momento do meu triunfo. Precisamente a 1h30, Horus e Thornton Barrington me esperavam na entrada de Pine Grove. Thornton vestia um terno azul marinho impecável, mas o usava com uma elegância despreocupada que o fazia parecer um homem acostumado a coisas caras. Pronto para o grande dia, Obadiah? Perguntou ele, apertando minha mão. Pronto como sempre, respondi, sentindo meu coração batendo forte. A caminho da casa, discutimos nosso plano mais uma vez. Thornton assumiria o papel de um comprador interessado até estarmos dentro da casa. Então eu anunciaria a verdade. Não faça movimentos bruscos, alertou Horus. Seu filho pode tentar contestar o acordo, alegando que você estava incapacitado ou sob pressão. Não lhe dê um motivo. Serei razoável, prometi, embora uma tempestade de emoções me assolasse.
Quando chegamos em casa, vi que os preparativos para a festa já estavam a todo vapor. Vários carros estavam estacionados na entrada, e pessoas com uniformes de empresa de buffet circulavam pela entrada, descarregando caixas de comida e bebidas. Parece que vai ser uma grande festa, disse Thornton, estacionando sua Mercedes ao lado dos outros carros. Saímos do carro e seguimos em direção à casa. Eu sentia meus joelhos tremendo, mas tentei andar reto e firme. Horus caminhava ao meu lado, pronto para me apoiar se necessário. Ingra abriu a porta, vestindo uma camisa meio desabotoada e segurando uma toalha, claramente em meio aos preparativos. Sr. Danan, ele estendeu a mão para Horus. Obrigado por me avisar que viria. Vamos comemorar hoje à noite, então não temos muito tempo. Ele fez uma pausa, me notando parado logo atrás de Horus e Thornton. Seus olhos se arregalaram, e a mão que ele estendeu para um aperto de mão congelou no ar. Papai. Ele parecia ter visto um fantasma. O que você está fazendo aqui? Olá, Ingram, tentei manter a voz calma e confiante. Vim visitar minha casa, ou melhor, minha antiga casa. Do que você está falando? Ingram olhou de mim para Horus e Thornton, claramente tentando entender o que estava acontecendo. Permita-me apresentar-me, Thornton interveio, estendendo a mão. Thornton Barrington, o novo dono desta casa. O novo o quê? Ingram apertou a mão estendida, mas seu rosto estava cheio de perplexidade. Ingram, quem é? Beatrix surgiu dos fundos da casa, com um vestido elegante, cabelo e maquiagem feitos. Ela congelou quando me viu. Obadia, o que está acontecendo? Por que não entramos e conversamos sobre isso? Sugeriu Horus. Tenho certeza de que nenhum de nós quer atrair atenção desnecessária. Ingram recuou silenciosamente, deixando-nos entrar. Lá dentro, tudo estava pronto para a festa, uma mesa comprida na sala de estar coberta com uma toalha branca e repleta de pratos e copos, flores e velas por toda a parte, e música clássica tocando suavemente nos alto-falantes. Explique o que está acontecendo, Ingram exigiu quando estávamos todos na sala de estar. É muito simples, respondi. Vendi a casa para o Sr. Barrington. A escritura foi registrada ontem. O senhor deve desocupar o imóvel em até 30 dias. Houve um silêncio ensurdecedor. Beatrix olhou para mim como se eu tivesse acabado de anunciar que viera de Marte. Ingram palideceu lentamente, depois seu rosto começou a corar. Isso é algum tipo de piada? Sua voz tremia de raiva contida. Você não conseguiu vender a casa. Você está em um asilo. Você é um cidadão plenamente capaz, com o direito de dispor de seus bens, concluiu Horus. A casa estava em nome de Obadiah Lamb, e não havia restrições legais à sua venda. Isso é impossível, Beatrix balançou a cabeça. Nós moramos aqui. Meus pais venderam a casa para se mudarem para cá. O que está acontecendo aqui? Um casal de idosos, obviamente Gary Prudence Pollock, entrou na sala de estar. Gary era um homem alto e magro, com porte militar, e Prudence era uma mulher pequena, mas de aparência autoritária, com cabelos grisalhos cuidadosamente penteados. Mãe. Pai. Beatrix virou-se para eles, com a voz sumindo. Este é Obadiah, o pai de Ingram. Ele disse que vendeu a casa. Vendeu? Prudence me olhou incrédula. Como ele pôde vender a casa enquanto estava em um asilo? Por meio de um corretor imobiliário, como costumam fazer para vender casas, respondi, sem conter o sarcasmo. Olha, Ingram tentou se recompor, deve ter havido um mal-entendido. Meu pai, e ele não sabe bem o que está fazendo. Ele é velho. Ele tem momentos de confusão. Momentos de confusão? Pare com isso, Ingram, minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Você sabe perfeitamente que estou sã. Você e Beatrix me despejaram da minha casa para colocar os pais dela aqui. Você me mandou para Pine Grove, um lugar que mais parece um depósito de idosos indesejados do que um lugar decente para morar. Você nem me visitou, exceto uma vez, quando precisou fazer uma reportagem sobre uma festa, para a qual, aliás, não fui convidada. Nós íamos tirar você de lá, objetou Ingram. Eu só precisava de um tempo para me acomodar, para ajudar os pais da Beatrix. Não minta para mim, balancei a cabeça. Você nunca planejou me levar embora. Eu me tornei um incômodo, e você se livrou de mim.
Isso é um absurdo, Prudence interveio. Ingram, você disse que seu pai concordou em se mudar para uma casa de repouso porque precisava de cuidados. Ele concordou, Ingram me encarou com raiva. E agora ele está se vingando. Não estou me vingando, respondi. Acabei de retomar o controle da minha vida. O Sr. Barrington me ofereceu um bom preço pela casa e concordou em construir uma casa de hóspedes na propriedade, onde eu poderia morar. Não vou mais apodrecer em Pine Grove e não estarei mais à sua mercê. Uma casa de hóspedes, interrompeu Beatrix, virando-se para Thornton. Você vai mesmo construir uma cabana para ele e deixá-lo morar na sua propriedade? Com certeza, Thornton assentiu. Esse era um dos termos do acordo, e eu o apoio totalmente. Obadiah merece uma vida decente em um lugar que ele ama. Isso é loucura, Ingram balançou a cabeça. O acordo não pode ser legal. Meu pai estava em uma instituição de acolhimento. Ele não podia tomar tais decisões sozinho. Aqui está uma cópia do contrato de compra. Horus tirou uma pasta de documentos da pasta. E aqui está um extrato do cartório confirmando o registro da transação. Tudo perfeitamente legal. Obadiah foi declarado plenamente capaz por um médico independente antes de assinar os papéis. Ingram pegou os papéis e começou a folheá-los freneticamente, como se esperasse encontrar algum erro ou brecha. É impossível, murmurou. Como você pôde? Naquele momento, a campainha tocou. Beatrix estremeceu e olhou para o relógio. Meu Deus, são os convidados. Eles estão começando a chegar. E nós temos isto. Talvez devêssemos cancelar a festa, sugeriu Gar, que ficou em silêncio até então, observando o drama se desenrolar. Cancelar? Prudence olhou como se ele tivesse sugerido algo obsceno. Impossível. Todos estão a caminho. A comida já foi encomendada. Os músicos já foram pagos. Então você vai ter que ser o anfitrião e fingir que está tudo bem, eu disse. O Sr. Barrington e eu não vamos estragar a sua festa. Só queríamos te contar a novidade pessoalmente e discutir o cronograma para a desocupação da casa. Desocupar a casa? Beatrix levantou a voz. Você quer nos despejar? Seu filho, seus netos? Para onde iríamos? O mesmo lugar para onde você me mandou, respondi calmamente. Você encontrará um lugar para morar que se adapte às suas capacidades. Você tem 30 dias, muito mais tempo do que me deu para fazer as malas. A campainha tocou novamente, com mais insistência. Beatrix me lançou um olhar fulminante e foi abrir a porta. Vamos contestar este acordo, sibilou Ingram quando ela saiu. Você não poderia ter tomado essas decisões sozinha. Você foi internada em uma instituição de longa permanência por causa da sua condição. Qual é a sua condição, Ingram? Olhei-o diretamente nos olhos. Você sabe que eu estava perfeitamente saudável quando me mandou para Pine Grove. Minha única condição é que eu atrapalhasse seus planos. O primeiro hóspede entrou na sala, um casal de idosos que eu não conhecia. Eles pararam na porta, sentindo claramente a tensão no ambiente. É uma hora ruim? Perguntou o homem, incerto. Não, não, entre. Beatrix voltou para a sala com um sorriso forçado. Estávamos apenas discutindo assuntos de família. Conheço o pai de Ingram, Obadiah, e seus amigos. Parceiros de negócios, Thornton corrigiu, assentindo educadamente. A meia hora seguinte passou em uma atmosfera estranha e tensa. Os convidados continuavam chegando. Beatrix e Ingram tentavam fingir que estava tudo bem, mas seus sorrisos falsos e olhares nervosos traíam a verdadeira situação. Prudence sussurrava argumentos com Gar no canto da sala, ocasionalmente lançando olhares raivosos para mim. Eu observava tudo com uma sensação próxima à satisfação, não de regozijo, mas mais de alívio por finalmente ter sido feita justiça. Eles me expulsaram da minha vida como um desperdício, e agora enfrentavam a mesma incerteza. Finalmente, quando já havia cerca de 20 convidados na casa, Thornton veio até mim. Acho que nossa mensagem foi entregue, disse ele calmamente. Vamos deixá-los digerir a notícia? Assenti, sentindo-me repentinamente cansado. A tensão emocional das últimas horas havia cobrado seu preço. Thornton, Horus e eu nos dirigimos à saída. Ingram nos interceptou na porta. Isso não acabou,
disse ele, baixando a voz para que os convidados não ouvissem. Eu lutarei por esta casa. Não vou te jogar na rua, respondi calmamente. Você tem 30 dias para encontrar um novo lugar para morar. E, ao contrário de você, não estou te proibindo de levar todas as suas coisas. Você vai se arrepender, ele disse, com um olhar abertamente ameaçador. Já me arrependi de muita coisa, Ingram, eu disse, sentindo meu coração apertar. Me arrependi de não ter visto o homem que você se tornou. Me arrependo de ter deixado você e Beatrix me manipularem. Mas nunca me arrependerei de retomar o controle da minha vida. Saí de casa sem olhar para trás. Thornton e Horus me seguiram. Quando entramos no carro, finalmente me permiti respirar. Você está bem, Obadiah? Perguntou Thornton, olhando para mim com preocupação. Sim, respondi, surpreso com a sinceridade da minha resposta. Estou bem. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava realmente bem. Enquanto nos afastávamos de casa, vi Ingram parado na varanda pelo retrovisor, nos observando. Seu rosto estava contorcido de raiva. Mas, por trás dessa raiva, eu conseguia ver medo, o medo de um homem que de repente perderá o controle da situação e não sabia o que fazer. Era exatamente a mesma sensação que eu havia experimentado quando me levaram para Pine Grove. E embora eu não me considerasse uma pessoa vingativa, não pude deixar de reconhecer que, naquele momento, o círculo se fechará. Para onde vamos agora? Perguntou Horus, entrando na estrada principal. Para Pine Grove, respondi. Tenho que fazer as malas e depois vou ficar esperando minha nova casa ficar pronta. Não se preocupe com o prazo, disse Thornton. Já entrei em contato com os empreiteiros. Começaremos a construir a casa de hóspedes na semana que vem. Enquanto isso, você pode se mudar para o hotel, às minhas custas, é claro. Obrigada, olhei para ele com gratidão, por tudo. Enquanto voltávamos para Pine Grove, pensei na expressão de Ingram e Beatrix quando descobriram que a casa tinha sido vendida, no pânico nos olhos de Prudence quando percebeu que teriam que se mudar novamente, nas férias arruinadas que planejaram na minha antiga casa. Não senti prazer com o Sadden, não. Mas senti satisfação por ter feito justiça a eles. Eles queriam se livrar de mim, me descartar, me esquecer. Mas eu havia mostrado a eles que ainda era uma força a ser reconhecida. Um novo capítulo da minha vida estava por vir, numa casa pequena, mais reservada, com vista para a Bahia que eu tanto amava. Sem negligência, sem humilhação, sem ter que obedecer às regras dos outros. Sorri ao pensar nisso. Talvez 77 anos não sejam tanto tempo quando há tanto pela frente. Os dias seguintes à nossa visita à festa se transformaram em uma verdadeira guerra. Ingram me ligava em Pine Grove várias vezes ao dia, ora ameaçando com processos, ora implorando para que eu me recuperasse. Ele contratou um advogado para tentar encontrar brechas no contrato de compra, mas Horus era experiente demais para cometer erros no negócio. Pai, você não tem noção do que está fazendo, disse Ingram durante uma das ligações. Você nos deixou sem teto. Para onde vamos agora? Temos filhos. Temos os pais da Beatrix. Vocês têm bons salários, respondi calmamente. Vocês podem alugar um apartamento ou uma casa, como milhões de outras pessoas fazem. Mas a casa era praticamente nossa, ele disse, indignado. Você prometeu deixá-la para nós como herança. Essa frase me abriu os olhos para o verdadeiro motivo da sua raiva. Não era que eles não tivessem onde morar, Ingram e Beatrix tinham condições de alugar ou até mesmo comprar uma casa. Era que eles já pensavam que a casa era deles, já planejavam o que fariam com ela depois que eu morresse, e eu arruinei os planos deles. Eu nunca prometi deixar a casa para você, lembrei-o, eu disse que garantiria que meus bens fossem divididos de forma justa entre você e sua irmã. Abby, minha filha, morava no Oregon e me visitava com pouca frequência, mas sempre me visitava nos feriados e mandava fotos dos netos. Ela não tinha nenhum direito sobre a casa e nunca tentou interferir na minha vida. Decidi há muito tempo que ela receberia uma parte igual da minha herança, embora Ingram sempre achasse que deveria receber mais, já que ele cuidava de mim. Abby nem te visita, exclamou Ingram. Ela mora do outro lado do país e vem uma vez a cada 5 anos. Pelo menos ela não me mandou para um asilo para dar lugar à família dela, respondi. Depois dessa conversa, Ingram mudou de tática. 2 dias depois, Beatrix e seus netos chegaram a Pine Grove.
Terence parecia irritado e demonstrava ter sido forçado a vir, mas Alvin parecia genuinamente feliz em me ver. Vovô, ela me abraçou quando nos encontramos na sala comum, senti tanta saudade. Também senti sua falta, querida, respondi, tocada pelo seu carinho. Como você está indo na faculdade? Estou bem, ela sorriu. Tirei uma nota excelente no meu projeto de economia. Sabe, estou estudando finanças, certo? Eu não sabia disso. Durante todo o tempo em que morei com eles, ninguém jamais mencionou que Alvin estava estudando finanças. Beatrix sentou-se ao meu lado, sorrindo estranhamente e ocasionalmente intervindo com elogios constrangedores. Obadia, você está lindo. Este asilo está claramente te fazendo bem. Tem uma atmosfera tão aconchegante. Ela olhou ao redor da sala comum sombria de Pine Grove como se estivesse em um resort 5 estrelas. Não finja, Beatrix, eu disse sem rodeios. Nós duas sabemos que este lugar é horrível. É por isso que estou tão feliz por me mudar daqui logo. Sobre isso, ela baixou a voz e se aproximou. Ingrid e eu estivemos pensando. Talvez você devesse renegociar com esse Sr. Barrington. Poderíamos comprar a casa de volta assim que tivermos os fundos. Enquanto isso, você poderia voltar para casa e morar conosco, como costumava fazer. Mal consegui conter o riso. Como antes. Isso significava em um quartinho no primeiro andar, sem ninguém para decidir, com humilhações e reclamações constantes. Obrigada, mas prefiro meu novo plano, respondi. Já começaram a construir a casa de hóspedes. Ficará pronta em 2 meses e meio. 2 meses e meio, Beatrix parecia incrédula. E onde você vai morar enquanto isso? Thornton me alugou um apartamento em Levis, não pude deixar de sorrir ao ver a expressão chocada em seu rosto. Com vista para o mar. Vou me mudar amanhã. Mas, isso é loucura, exclamou ela. Morar sozinha nessa idade? E se você ficar doente? E se você cair? Quem vai cuidar de você? Contratei uma enfermeira que virá 2 vezes por semana, respondi, e no resto do tempo, sou perfeitamente capaz de cuidar de mim mesma. Não sou inválida, Beatrix, apesar das suas tentativas de convencer a todos do contrário. Beatrix apertou os lábios, mas não disse nada. Alvin nos observava com interesse, claramente tentando entender a dinâmica do relacionamento. Vovô, disse ela após uma pausa, posso te visitar no seu novo apartamento? Posso passar por lá nos fins de semana para te ajudar a se instalar. Claro, querida, fiquei comovida com a oferta dela. Você é sempre bem-vinda. Beatrix lançou um olhar de desaprovação para a filha, mas permaneceu em silêncio. O resto da visita transcorreu em uma polidez tensa. Quando estavam indo embora, Alvin me abraçou novamente e sussurrou em meu ouvido: que bom que você não vai mais morar naquele lugar horrível, vovô. No dia seguinte, mudei-me para o apartamento que Thornton havia alugado para mim. Era um espaçoso apartamento de 1 quarto em um prédio novo em Levis Beach, com janelas grandes, uma cozinha moderna e, o mais importante, sem escadas ou soleiras. O lugar perfeito para uma pessoa idosa. Quando entrei lá pela primeira vez, fui atingido pela sensação de liberdade e amplitude depois do quarto apertado em Pine Grove. Eu podia cozinhar o que quisesse, assistir TV quando quisesse, tomar banho sem esperar na fila e dormir sem ter que ouvir meu vizinho roncando atrás de uma parede fina. Thornton havia cuidado de tudo. O apartamento estava totalmente mobiliado, havia comida na geladeira e, sobre a mesa, uma pasta de documentos, um contrato com uma cuidadora, uma agenda de consultas médicas, números de emergência e, o que mais me surpreendeu, um plano para investir o dinheiro da venda da casa. Tomei a liberdade de trazer meu consultor financeiro, explicou Thornton quando chegou para me ver. Ele montou várias opções de portfólio de investimentos com base nas suas necessidades e desejos, nada arriscado, principalmente títulos seguros e ações com dividendos, mas a renda seria estável, mais do que suficiente para viver confortavelmente. Fiquei impressionada com a preocupação dele. Thornton não me tratava como um fardo ou uma pessoa de segunda classe por causa da minha idade, mas como um igual cujas opiniões e desejos importavam. Uma semana depois de me mudar, encontrei-me com uma consultora financeira, uma jovem chamada Laurel, que me explicou pacientemente várias estratégias de investimento, sem usar o tom condescendente que costuma ser usado com pessoas mais velhas.
Sr. Lamb, com o valor da venda da casa e suas economias atuais, o senhor pode ter um estilo de vida muito confortável, disse ela, mostrando-me gráficos e tabelas. Se colocarmos a maior parte do dinheiro nesta carteira, o senhor ganharia 3 vezes suas despesas atuais a cada mês, e isso sem levar em conta sua aposentadoria. Enquanto a ouvia, uma sensação de admiração e alegria crescia dentro de mim. Durante toda a minha vida, fui uma pessoa frugal, economizando dinheiro e raramente me mimando. Agora, aos 77 anos, eu estava repentinamente rico. O que devo fazer com esse dinheiro? Perguntei, olhando para os números impressionantes. Laurel sorriu. O que você quiser, Sr. Lamb. Viaje, pratique hobbies, ajude seus netos com os estudos, compre coisas que você sempre quis, mas achava que eram caras demais. Viva a vida ao máximo. Viva a vida ao máximo. A frase ficou na minha cabeça. Não era disso que eu tinha sido privada todos esses anos desde a morte de Miriam? Não tinha me tornado uma sombra de mim mesma, existindo dia após dia sem propósito ou alegria reais? Naquela mesma noite, sentei-me e fiz uma lista de coisas que sempre quis fazer, mas adiei por falta de dinheiro, tempo ou coragem: uma viagem à Europa, que Miriam e eu sempre sonhamos em visitar, um cruzeiro no Caribe, cursos de fotografia, eu sempre amei fotografia, mas nunca aprendi profissionalmente, um novo guarda-roupa, meus ternos saíram de moda há muito tempo, uma visita a um bom restaurante pelo menos uma vez por semana. Miriam sempre dizia que a vida é curta demais para não se mimar com uma boa refeição. Olhar para esta lista me fez sentir viva pela primeira vez em muito tempo. Eu tinha um propósito, planos para o futuro e, o mais importante, os meios para realizá-los. Alvin cumpriu sua promessa e começou a me visitar regularmente. Ela vinha todos os sábados, e passávamos um tempo juntas caminhando pelo calçadão, almoçando em cafés, às vezes apenas sentadas na varanda e conversando. Ela me contava sobre seus estudos, seus planos para o futuro, seus amigos e hobbies. Eu a ouvia e pensava em quão pouco eu sabia sobre a vida dos meus netos quando morava com eles sob o mesmo teto. Ingrid e Beatrix continuaram tentando me manipular. Ligaram, escreveram cartas e até vieram sem avisar algumas vezes, cada vez com novos argumentos para eu ajudá-las em sua situação. Pai, não conseguimos encontrar uma casa decente na nossa faixa de preço, reclamou Ingrid durante uma das visitas. O mercado imobiliário está superaquecido agora. Talvez você devesse procurar um apartamento menor, sugeri. Você não precisa mais de 5 quartos. Mas nós temos filhos. Temos os pais da Beatrix, ele ressentiu-se comigo. Não podemos viver em espaços apertados. Terrence já está trabalhando e pode alugar a própria casa, eu disse. E os pais de Beatrix, pelo que eu sei, ganharam um bom dinheiro com a venda da casa deles em Rehoboth Beach. Eles podem alugar ou comprar algo para si. Ingrid e Beatrix não esperavam que eu estivesse tão bem informado sobre a situação financeira deles. Esperavam que eu acreditasse neles e fizesse concessões, como já fizera antes. Se você não se importa com isso, não pode pelo menos pensar na herança para os seus netos? Beatrix mudou de tática. Alvin e Terrence merecem um futuro estável. Já cuidei disso, respondi. Coloquei parte do dinheiro da venda da casa em fundos educacionais para Alvin e Terrence. Eles receberão esses fundos quando se formarem e estiverem prontos para começar a viver sozinhos. Este foi outro conselho de Laurel que aceitei de bom grado. Os fundos educacionais foram estruturados de forma que nem Ingrid nem Beatrix pudessem acessá-los. O dinheiro era destinado exclusivamente à educação e ao capital inicial para os netos. Os rostos de Ingrid e Beatrix se contraíram. Elas claramente esperavam poder controlar qualquer quantia que eu separasse para os netos. Mas e nós? Ingrid finalmente perguntou. Somos sua família, seus filhos. Você não vai deixar nada para nós? Olhei para meu filho e sua esposa, tentando encontrar alguma preocupação genuína ou amor em seus rostos. Mas tudo o que vi foi ganância e irritação. Eu já te dei mais do que você merece, disse calmamente. Você morou na minha casa, usou minhas coisas, comandou minha vida. Agora é a minha vez de viver para mim. Depois dessa conversa, as visitas se tornaram menos frequentes e as ligações, mais curtas. Perceberam que não podiam mais me manipular e, aos poucos, desistiram de tentar obter dinheiro. Enquanto isso, a construção da casa de hóspedes avançava mais rápido do que o planejado.
Thornton me enviava regularmente fotos e vídeos do local, me consultava sobre o design de interiores, o esquema de cores e a disposição dos móveis. Ele estava tão entusiasmado com o projeto como se estivesse construindo uma casa para si mesmo. Sempre sonhei em ter uma família grande, confidenciou ele um dia, enquanto visitávamos juntos o canteiro de obras. Mas minha esposa morreu jovem e não tivemos filhos. Dediquei-me toda a minha vida aos negócios, e só agora, no crepúsculo da minha vida, percebi que perdi o mais importante. Nunca é tarde para começar uma família, eu disse, talvez não de sangue, mas alguém que realmente se importe com você. Ele me olhou com gratidão. Sabe, Obadia, fico feliz por termos nos conhecido. Você me lembra meu pai, tão direto, honesto, com um senso de dignidade. Sempre respeitei essas qualidades. Nos 2 meses que morei em Leves, eu havia me transformado. Caminhadas regulares à beira-mar melhoraram minha saúde. Um novo guarda-roupa e um novo corte de cabelo mudaram minha aparência. E a liberdade de administrar meu tempo e dinheiro me devolveu a autoestima. Matriculei-me em um curso de fotografia em uma faculdade local, onde conheci um grupo de pessoas entusiasmadas da minha idade. Frequentemente fazíamos sessões de fotos, capturando o nascer do sol sobre o oceano, a arquitetura local e as aves costeiras. Entre os novos conhecidos estava Eleanor Pringle, uma viúva de 72 anos, ex-professora de literatura com uma mente afiada e um senso de humor sutil. Rapidamente encontramos uma linguagem comum e começamos a passar cada vez mais tempo juntos, indo ao cinema, a restaurantes, a concertos na filarmônica local. Você mudou, vovô, comentou Alvin durante uma de nossas visitas. Faz muito tempo que não o vejo tão feliz. Estávamos sentados em um café à beira-mar, apreciando o brunch de sábado. Eu tinha acabado de mostrar a ela as fotos que tirei ao amanhecer, a praia nevoada, as gaivotas pairando sobre as ondas, os barcos de pescadores rumando para o mar. Sinto-me diferente, admiti. Foi como se eu tivesse tirado um peso enorme dos meus ombros que eu nem sabia que estava carregando. Papai e mamãe não foram justos com você, disse ela baixinho. Eu sabia, mas tinha medo de contradizê-los. Me desculpe por isso. Peguei a mão dela. Você não tem do que se desculpar, querida. Você era uma criança, dependente dos seus pais. Ninguém esperava que você me defendesse. Mas eu poderia pelo menos ter te visitado em Pine Grove, lágrimas brilhavam em seus olhos. Eu prometi, mas não vim nenhuma vez. Você está aqui agora, sorri. Isso é o mais importante. Nossa conversa foi interrompida pelo meu telefone tocando. Era Eleanor, me convidando para uma noite de poesia na biblioteca local. Aceitei e, quando terminei de falar, notei que Alvin me olhava com curiosidade. Quem é? Perguntou ela com um leve sorriso. Uma amiga, respondi, sentindo-me corar como uma adolescente. Eleanor Pringle. Nos conhecemos em um curso de fotografia. Só um amigo? Alvin ergueu uma sobrancelha. Ou uma amiga especial, admiti honestamente. Não sei. Mas gosto de passar tempo com ela. Alvin deu um sorriso largo e sincero. Estou tão feliz por você, avô. Você merece ser feliz. No início de junho, quase 3 meses após a venda da casa, a casa de hóspedes estava pronta. Superou minhas expectativas, espaçosa, iluminada, com janelas grandes e vista para a baía, com móveis confortáveis e todas as adaptações necessárias para alguém da minha idade, corrimão no banheiro, sem soleiras, portas largas para o possível uso de andador ou cadeira de rodas no futuro. Thornton deu uma pequena festa de inauguração, para a qual convidou Ferriz e seu sobrinho, Alvin, minha enfermeira Marta, Eleanor e alguns novos amigos do curso de fotografia. Ingrid e Beatrix não foram convidados, embora eu soubesse que eles ainda moravam em Elopen Acres, tendo alugado uma casa nas proximidades. De pé no terraço da minha nova casa com uma taça de champanhe na mão, cercado por pessoas que estavam genuinamente felizes por mim, senti uma paz extraordinária. A Bahia se estendia diante de mim, exatamente como 40 anos atrás, quando Miriam e eu a vimos pela primeira vez. O sol estava se pondo, colorindo o céu e a água com tons de rosa e dourado, como os pores do sol que tínhamos apreciado juntos. Para uma nova vida, disse Thornton, erguendo seu copo. Para uma nova vida, ecoaram todos na sala. Eleanor estava ao meu lado, sua mão tocando levemente a minha. Alvin conversava com Ferriz, rindo de suas piadas.
Marta arrumava os aperitivos na mesa, olhando para mim de vez em quando com um sorriso de aprovação. Ergui meu copo e acrescentei, e um brinde às lições de que nunca é tarde para aprender. Um brinde à coragem de recomeçar, mesmo quando parece que o tempo está se esgotando. Um brinde a apreciar cada dia e nunca deixar que os outros decidam como vivemos nossas vidas. Todos brindaram ao meu brinde, e a conversa continuou. Mas fiquei ali por mais um tempo, contemplando a baía e pensando no caminho que me trouxera até ali, de traição e dor, de perda e ganho, de portas abertas e fechadas. Não sentia ressentimento por Ingrid e Beatrix, embora não os perdoasse completamente. Eles haviam feito suas escolhas, eu, as minhas. Talvez um dia reencontrássemos um ponto em comum. Talvez não. Mas isso não era tão importante agora. O importante era que, aos 77 anos, eu finalmente aprenderá a me colocar em primeiro lugar, a dizer não àqueles que tentavam me manipular e sim a novas oportunidades e alegrias. Aprendi a viver o momento presente, não o passado ou o futuro nebuloso. Eleanor tocou meu braço em silêncio. No que você está pensando, Obadia? Olhei para ela, uma linda mulher de olhos inteligentes e cabelos grisalhos elegantemente penteados, e pensei que a vida é mesmo cheia de surpresas. Sobre como nunca é tarde para começar um novo capítulo, respondi, apertando sua mão. E como sou grata ao destino por tudo, até pelos momentos difíceis. Eles me trouxeram até aqui, e sabe de uma coisa? Eu não trocaria isso por nada. Ficamos lado a lado, observando o pôr do sol sobre a baía. E eu senti que finalmente havia encontrado o que procurava a vida toda, não apenas um lar, mas um sentimento de pertencimento. Não apenas conforto, mas a verdadeira liberdade, liberdade de ser eu mesma, liberdade de escolher meu caminho, liberdade de saborear cada momento que a vida tem a oferecer. E nessa liberdade, nessa sensação de paz e tranquilidade, finalmente encontrei minha felicidade, não em grandes conquistas ou valores materiais, mas em alegrias simples, no riso dos amigos, no toque de uma mão, nos raios do pôr do sol sobre a água, na certeza de que amanhã será um novo dia cheio de oportunidades, e este dia pertencerá somente a mim.